Evangelho, terça-feira da quarta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Venha e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou a sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime? E ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo. Basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina. E os 3 discípulos que também o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da quarta semana do tempo comum. Hoje, memória facultativa de São Brás, bispo e mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a graça de ouvirmos o 5º capítulo do Evangelho de São Marcos. Jesus, que realiza 2 milagres na região de Cafarnaum. Ao desembarcar agora em Cafarnaum, Jesus vem alcançado por uma multidão que o espera à margem do lago. E ali, o chefe da sinagoga, Jairo, apresenta-se para suplicar a Jesus um ato de misericórdia, que ele pudesse ir até sua filha, que estava próxima à morte, pois ele acreditava que se Jesus impusesse as mãos sobre a pequena, o Senhor iria curá-la e ela retomaria a vida e ela teria novamente a saúde.
Jairo deixa sua filha próximo à morte para ir ao encontro de Jesus. O pai sai com o coração partido apressadamente a buscar aquele que pode ser a resposta e o remédio por sua filha. Ao encontrar Jesus e apresentar-lhe a sua súplica, o Senhor imediatamente acolhe o pedido de Jairo e dispõe-se a segui-lo para poder dar assistência à sua necessidade. Mas no meio do caminho, eles precisam parar, pois também uma outra pessoa leva até Jesus a sua súplica por misericórdia. Aquela mulher cujo nome não sabemos lança-se no meio da multidão, também ela colocando as suas últimas forças, colocando toda a esperança de sua vida. Ela que sofria de hemorragia, não tinha tanta força física, mas teve o suficiente para suportar uma multidão que comprimia Jesus e chegar até ele. E ele chegando, humildemente lançou-se a tocar-lhe a roupa. E naquele instante, a graça do Senhor, a graça de Deus lhe alcança e ela fica curada de sua enfermidade. Jesus imediatamente para sua marcha em direção à casa de Lázaro. Era uma marcha que, segundo nos fala São Marcos, pela necessidade do coração daquele pai, era uma marcha apressada, intensa, pois a filha estava nos últimos minutos. Mas Jesus para o ritmo daquela marcha, insiste e pergunta sobre quem lhe havia tocado. E dessa forma tira do meio da multidão aquela que dará o seu testemunho, um testemunho de fé, de confiança, um testemunho de entrega à providência divina, um testemunho de quem foi alcançado em tempo por Deus. E esse testemunho foi de grande valor, pois era necessária que a fé no coração de Jairo fosse confirmada, pois a notícia mais difícil de sua vida estava por alcançá-lo. Sua filha faleceu. Quando essa notícia chega aos ouvidos de Jairo, não chega sem antes o Senhor ter dado a Jairo a chance de renovar a sua fé e a sua confiança em Deus e na providência divina através das palavras e do testemunho daquela mulher. E não somente isso. Quando a notícia mais difícil de sua vida chega até ele, ao seu lado está o Senhor. Jairo não ouviu essa notícia sozinho. Jairo não a recebeu sem ter Cristo do lado que lhe dissesse: não tenhas medo, coragem. Vê, meus irmãos, com que docilidade e amor o Senhor cuida de nós. Jairo correu apressadamente até Jesus, mas não sabia, ou não havia percebido ainda, como Deus estava correndo apressadamente ao encontro dele. Antes que as dores e os sofrimentos se abatessem sobre a vida de Jairo, o Senhor já havia preparado e disposto tudo o que era necessário para que, sendo alcançado por essas dores, resistisse na fé, para que, sendo ferido por essa experiência, permanecesse de pé. Desse modo, Jairo testemunha para nós a grande obra da misericórdia e da delicadeza de Deus.
que não desampara nenhum de seus filhos. Poderíamos dizer que Jairo acreditava e estava seguro de que estava sendo um grande protagonista da busca do bem pela sua filha. Bem que o Senhor Deus já havia disposto em favor dela. Jairo estava recolhendo aquilo que Deus, na sua misericórdia, já havia preparado para o bem de sua filha, de sua família e da vida de seu próprio pai, para a vida do próprio Jairo. Assim é Deus por nós. Ele sempre dispõe o que é necessário para a nossa fé, para a nossa esperança. Ele sempre dispõe o que é preciso para que possamos encontrar força e possamos permanecer firmes. Por isso, queridos irmãos e irmãs, aproveitemos o dia de hoje em que celebramos a memória de São Brás, que também nos deu um grande testemunho de fé, para confiarmos a Ele todas as nossas necessidades físicas e espirituais. Pela intercessão de São Brás, o Senhor vem em nosso socorro, nos ampare, o Senhor renove as nossas forças e testemunhe a sua bondade e a sua misericórdia no cuidado da nossa vida. Vamos aproveitar no final da meditação de hoje para, pedindo a intercessão de São Brás, pedir que o Senhor nosso Deus nos dê a graça da bênção dos males da garganta, a fim de que possamos ser alcançados pelo testemunho e pelas orações, pela intercessão de São Brás, em todas as nossas necessidades, possamos renovar a nossa fé e confiar ao Senhor todas as dores e demandas da vida espiritual e física que trazemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bem-aventurado São Brás, que recebestes de Deus o poder de proteger os homens contra as doenças da garganta e os outros males físicos e espirituais, afastai de nós a doença que nos aflige, o sofrimento de nossas vidas. Conservai a nossa garganta sã e perfeita, para que possamos falar corretamente e assim proclamar e cantar os louvores de Deus, que vive e reina com o Pai, na unidade do Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pela intercessão de São Brás, o Senhor nos livre de todos os males físicos e nos dê a graça de renovarmos a nossa fé no poder e na misericórdia do nosso Deus.